Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa atividade 2F, do ler e escrever, tá? Eu vou ler aqui com vocês e eu vou fazendo umas perguntas e vocês vão colocar as respostas nos quadrinhos. Não precisa copiar as perguntas. Eu quero somente as respostas. Combinado? Então vamos começar. Eu vou fazer bem devagarzinho para dar tempo, tá bom? Analise coletivamente o papel dos sinais de pontuação na construção dos sentidos do texto. A partir das perguntas feitas pela professora, preencha o quadro com as respostas. Olha lá, ó. Preencha o quadro com as respostas. Não precisa fazer as perguntas, certo? Então, aqui, ó, nesse primeiro quadrinho aqui, ó, eu vou ler para vocês, ó. Abre-te, sésamo. A grande pedra rolou, abrindo a entrada da gruta. Ali Baba entrou imediatamente e ficou maravilhado com o tesouro que lá havia. E aí, tá perguntando assim, ó, qual pontuação que vem antes do personagem falar? Se vocês quiserem, vocês olhem lá no texto para vocês descobrirem que pontuação que vem antes do personagem falar. Ó, a pontuação que vem antes. Qual que é o nome dessa pontuação? Certo? E aí tá perguntando de quem que é a fala. A hora que fala assim, abre-te, sésamo. Quem que falou isso? Tá bom? Vamos para o segundo quadrinho. Que beleza! Quanto ouro! Quantas pedras preciosas! Quantas moedas! E pensar que há tanta gente pobre passando necessidades, sem casa, sem roupa, sem comida. De quem será que eles roubam tanta riqueza? Deve ser das caravanas. Ali Baba deu uma volta por dentro da gruta, que era iluminada por tochas. Nesse caso aqui, por qual motivo o trecho está entre aspas? Ó, a professora vai destacar aqui, ó, entre aspas. Nessa parte aqui, ele está falando ou ele está pensando terceiro ano? Se no texto aqui, toda vez que ele vai falar, ele está usando o travessão. Se está entre aspas, o Ali Baba está o quê? Ele está o quê? E aí tá falando assim, ó, como é descrito o tesouro da gruta? Ó, o tesouro da gruta. Como que ele é descrito? E quais recursos, quais palavras o autor usa para descrever a beleza do tesouro? A gente tem que pensar também que ele usa alguns sinaizinhos de pontuação aqui para enaltecer ainda mais a beleza do tesouro. Ele não chega lá e fala assim, que beleza, quanto ouro, quantas pedras preciosas, quantas moedas. Ele chega e fala assim, que beleza, quanto ouro, quantas pedras preciosas, quantas moedas. E quando a gente quer expressar a admiração no texto, a gente usa
uma pontuação diferente, ó. A professora está passando o mousezinho em cima delas para expressar o quê? A nossa admiração. Deixa eu ver se eu consigo destacar. Destaquei, mas não aparece. Não estou conseguindo fazer aparecer. Então, para expressar essa admiração, o autor, ele usa um ponto aí. Que ponto que é esse que ele usou? É isso que vocês vão escrever aí, tá bom? Quando já estava de saída, lembrou-se que tinha preso na cintura o saquinho de pano, onde trouxeram uns pedaços de pão para o almoço. E aí vem novamente aspas. Olha aqui, ó. E se eu levasse alguma dessas moedas de ouro em meu saquinho? Acho que os ladrões nem perceberiam. Eles têm um tanto. Mas isso seria um roubo. Eu seria um ladrão roubando ladrões. E aí termina a parte do personagem. Para que serve as aspas nessa parte do texto? O personagem, ele está falando ou ele está pensando? Quando a gente pensa no texto, como que vem esse pensamento? Como que o autor usa de pontuação para expressar o pensamento? Lembrando que terceiro ano não é sempre, não é só quando o autor ele usa aspas para expressar o pensamento. Dentro de um texto, as aspas servem para muitas coisas. Serve para expressar o pensamento, serve para expressar querer destacar uma parte do texto, serve para expressar a fala do personagem quando o discurso é indireto. Depois a professora vai explicar certinho para vocês essa parte. Mas nesse caso aqui, o autor ele está usando aspas para quê? Para expressar o pensamento do personagem, certo? Nesse caso específico do texto. E aí, quem que está pensando no texto? São os ladrões? É a Samira ou é a Alibaba? Vocês vão escrever aí, tá? E nessa parte que fala assim, ó, fecha-te, Sésamo. Quem que está falando? Vocês vão escrever aí também, tá? Não se esqueçam de mandar foto para mim da atividade, tá? Um beijo. Até a próxima. Tchau.